Fala, galera do Coringão. O Corinthians ontem não conseguiu fazer frente ao Flamengo no Maracanã e saiu de lá derrotado por 1-0 pelo primeiro jogo válido pelas semifinais da Copa do Brasil 2024. O Corinthians fez uma partida péssima. O seu Ramon Dias é um técnico de clube pequeno, um técnico professor Pardal que a cada jogo inventa uma escalação, né? Um jogo de semifinal, jogar com uma formação que até então nunca tinha jogado, com a desculpa de poupar o time titular para o jogo de sábado que o Corinthians tem de vida ou morte na Neoquímica Arena pela 28ª rodada, se não me engano, 28ª ou 9ª, já nem sei mais, do Campeonato Brasileiro, nessa luta incansável contra a zona de rebaixamento. Então a desculpa foi poupar o time titular. Então ele fez uma mescla de jogadores, só que poupou o time titular, jogou com o Coronado, enfim. Fez uma bagunça, né, na escalação, depois colocou os titulares, enfim, não poupou ninguém. E aí o Corinthians saiu de lá derrotado, né? Queria falar aqui algumas coisas rápidas aqui, para depois a gente ver aí o que os programas esportivos, como que os programas esportivos repercutiram essa derrota aí, né? Nessa quinta-feira aí. E então eu quero só colocar alguns pontos aqui da minha visão do jogo. O Fagner não é mais jogador de futebol profissional. O Fagner não pode mais vestir a camisa do Corinthians, tá? Eu queria explicações de quem deu aval para a renovação de mais 2 anos de contrato desse ex-jogador. Entendeu? Fagner, se você tivesse um pingo de vergonha na sua cara, você não jogava mais no Corinthians. Você ia embora, aposentava. Porque a história que você tinha no clube, você está jogando fora. Você não é mais jogador, você não consegue mais performar como jogador. Então a minha opinião do Fagner é essa, tá? Hugo Souza, melhor em campo, salvou o Corinthians vários e vários lances, apesar que teve uma falha no gol. Mas, enfim, salvou tantos lances que fica até difícil a gente criticar o Hugo. André Ramalho tem caído de produção nos últimos jogos, falhou no gol, assim como o Hugo Souza, mas também falhou porque o Fagner não recompôs na hora da jogada na lateral, né? Então aí ele desbalanceia todo o sistema defensivo porque não voltou, e aí o André Ramalho, cansado, visivelmente sem perna, não conseguiu fazer frente aí ao Bruno Henrique e ao Alexandro, que fez o gol, né? Vamos lá, Félix Torres. Quem contratou esse zagueiro? Meu Deus do céu. 32 milhões num zagueiro desse é brincadeira, hein? Augusto Melo, pelo amor de Deus, hein? Esse Rubão aí tinha que ser responsabilizado por essas contratações bizarras do primeiro semestre. Mas ninguém fala mais nada. Félix Torres não pode vestir a camisa do Corinthians. Não pode. Aí você tem... Já falei do André Ramalho, Félix Torres, Fagner e Hugo. Aí você tem o Hugo, lateral esquerdo, que é mais um jogador fraco, sem sal, água de salsicha, e não tem que vestir a camisa do Corinthians, né? Não dá. Ah, mas poupou o Bidu. Eu quero ver. Quero ver sábado. Eu acho que o Bidu aguentaria jogar porque é um jogador jovem, tá em excelente forma física, tá na melhor fase dele. Bidu não pode ficar um jogo sequer no banco para esse Hugo. Aí ele colocou na volância Rian e Charles. O Charles não é nenhum craque de bola, é um bom jogador, tava vindo bem, mas é nítido que está cansado também. Já veio aí, acredito eu, não estava no melhor da forma física. Fez um péssimo jogo, errou muitos passes, enfim. Mas é um cara, pelo menos é um cara esforçado, né? Não é um cara como o seu Fagner que nem corre mais. E aí, o Rian, moleque, acho que não sei se sentiu a pressão de uma semifinal contra o Flamengo. Fez um péssimo jogo também, né? Aí
Também a gente não vai crucificar o menino aqui que tem o espírito de Corinthians, é esforçado, é guerreiro. E tá vindo bem, tá vindo bem. Esse ano o Rian tá jogando bem. Parece que pôs a cabeça no lugar, enfim. Aí ele colocou na meia Coronado e Garro. Não dá pra entender isso. Num jogo de semifinal, sem estar com os volantes titulares, ele coloca os dois pra jogar. E na minha opinião, tá? Quem tinha que ser o camisa 10 do Corinthians era o Coronado. Pra mim, o Garro tinha que ser um cara que jogar mais da meia pro ataque, meio como um ponta, assim, um cara servindo os dois atacantes, enfim. Mas não como um meia, um camisa 10 de criação. Pra mim, o Coronado é mais habilidoso até que o Garro, e ele faz melhor essa função de armação do time. Tanto que quando o Coronado entra, o time melhora a parte ofensiva, né? Mas também o Garro, enfim. Coronado foi o melhor jogador no primeiro tempo e depois foi sacado, né? Dá pra entender. E aí o ataque com o seu Romero, que só faz gol na Neoquímica Arena, né? O ídolo do estádio da Neoquímica Arena. Eu não posso também criticar o Romero, porque tem salvo a gente desde o ano passado aí, né? Se não fosse ele, a gente tava na Série B já esse ano. Mas não é um craque de bola também, né? E aí o grande centroavante que contrataram da Espanha, o grande... Dizem aí que ele é ator mexicano, né? Da usurpadora aí, o Héctor Hernández. O grande Héctor. Eu queria entender qual foi a análise para contratar esse cara. Esse cara aí, pelo amor de Deus. Se pegar qualquer jogador de várzea aí e botar lá, o cara é mais atacante que esse cara. Esse cara não pode vestir a camisa do Corinthians. Não dá. Não tem condição. Por que não colocou o Giovani, o menino da base que fez gols esse ano, tava vindo bem? É um menino jovem que tem vigor físico. Tava jogando bem. Por que não põe o menino da base? Por quê? Pra colocar esse Héctor aí, é brincadeira, né? Não dá. Então, assim, o senhor Ramon Dias... O meu medo é o Ramon Dias levar o Corinthians à Série B, galera. Que é um técnico fraco. E o que me irrita nesse Ramon Dias é nas coletivas, ele sempre com aquele sorriso irônico dele, ele e o filho, não vai barrar, e etc e tal. Olha, eu vou falar pra vocês, viu? Eu tô começando já a querer soltar o grito volta Tite. Porque não tem... O cara... Técnico fraco. De time pequeno. Então é isso aí, galera. Essas aí foram, resumidamente, as minhas visões aí do jogo de ontem. Vamos colocar aqui uns cortes aqui de como a imprensa aí, os programas repercutiram essa derrota do Coringão ontem, tá bom? Então, galera, ajuda aí o Ronaldão a trazer mais conteúdo de Corinthians pra vocês. Ajude o Ronaldo a melhorar este canal, que é feito de coração para todo corintiano. Deixa o like, galera, se inscreva no canal. Fortalece a gente aí, valeu? Um abraço. É o Dorival Júnior? É o Dorival não. Eu pensei no Dorival. Eu gostaria de ter o Dorival no Corinthians. A dupla que comanda o Padre e o Hijo aí. O Ramon é um técnico medroso, cara. Medroso, cagão. É cagão. Na escalação do Corinthians. Nossa senhora. Bom, primeiro, não era jogo pra Rian. Esse Charles não tem condição de ser titular do meio-campo. Ele escalou o zagueiro errado ontem. Ele escalou o Félix. Ah, pelo amor de Deus, eu tô errado? Não. Pô, ele não sabe sair ele jogando. chuta pra O Félix Torres não tem nível pra jogar no Corinthians. Ele tropeça na bola, ele chuta pra frente. Ele chuta pra uma coisa horrorosa. Os dois laterais de ontem era um jogo físico. Pra correr. Ontem era um jogo pra correr. Ele coloca um Fagner que anda em campo. Cara, o Fagner é uma caricatura de Mas jogador. Mas na esquerda não tinha muita opção. E o Hugo... O Bidu, você acha que o Bidu mais físico? Agora, todo mundo tá... Por que ele fez essas... Por louco, causa Flávio? daquilo que nós somos O culpados. Bidu tá voando. O que a gente fica falando? Mas eu não sei se você tá Que com medo de ser jogador- rebaixado. Então, mas jogador não aguenta jogar duas partidas seguidas. Cara, eles não são donzelas, cara. Eles são jogadores de futebol. É isso mesmo que Nós essa- já fomos garotos.
Também A acho gente absurdo. jogava futebol 5, 6 horas por dia, todo Exatamente. santo dia na nossa Só vida. voltava pra casa porque a mãe ia E buscar. apanhava, tomava uns peteleco ainda. Tomava E se mesmo. chegasse machucado, apanhava pela segunda vez. Quesada, é o seguinte. Cara, não, Sérgio, Não, estamos você tem entrando razão. numa vibe errada, cara. São 2 jogos desse. Agora, você viu quanto tempo o Corinthians vai ficar fora sem jogar alguma partida? Ele não vai jogar domingo? Quem é o... O Corinthians só o joga Corinthians, sábado, tá, depois tá, ele tá. só vai voltar a jogar na quinta-feira, 10 Vão dias poupar depois. jogador. Vai poupar no treino? Não, alguma coisa vão Vou poupar. poupar no treino. Não, Sábado tudo é bem. Corinthians e Inter, né? Internacional em Corinthians e Itaquera. Em Itaquera. Tem que ganhar. Depois de que qualquer eles vão jeito. jogar numa importante, hein? outra quinta-feira. Claro que é Esse jogo é importante. muito importante. É o Claro jogo. que é. Claro É o que é. jogo. Eu também acho. as Não tem que pessoas- poupar Pô, nada. desça uma lenha no Ramon aí que eu tô com As saco cheio de pessoas, falar isso aí. Quesada, as pessoas não entendem o seguinte. O Corinthians tem que focar e tá brigando contra o rebaixamento. Sim, claro que tem que focar, né? Mas se o Corinthians, ao mesmo tempo em que ele briga contra o rebaixamento, teve o contraponto de estar jogando uma semifinal de Copa do Brasil e está numa semifinal de Sul-Americano, com todo o digno respeito e mais usando e abusando da minha sinceridade, foda-se o rebaixamento. Ah, mas... Não tem, Tá maluco, velho. Tem nenhuma... É que você quer que o nosso time Não, seja não, bi não, igual não, o seu, né? ô? Desculpem. Vai, mas vai. mas aí eu Passicani. quero Tem vários terminar. corintianos na Vocês não redação. querem ficar com o Não, título de eu bi quero- da Todos Série disseram B, que né? trocam Sozinho. o título da Copa Eu do não Brasil estou dizendo- e da Sul-Americana por Mas não deixa eu ser terminar. rebaixado. Mas deixa eu terminar. bosta, eu não tá terminei, eu só dei o introito, só dei a É que manchete. você- Você Entendeu? Só troita dei- demais aí, Tá? vai. Desentroita aí logo, vamos. Mas assim, Vai. bom, Não, vai. Você acha que dane-se o rebaixamento? pelo seguinte, tá? Quanto mais você joga pra ganhar, pra mostrar que você tem uma capacidade como, em algum momento, esse time tá mostrando capacidade. Alguma coisa ele sabe fazer. Se ele chegou numa semifinal de Copa do Brasil, eliminando os adversários que eliminou, e numa de Sul-Americana da mesma forma, alguma coisa ele sabe fazer. Se eu estou numa semifinal de Copa do Brasil, a 4 jogos de um título gigante, ou a 3 jogos de um título também tão importante quanto o de Sul-Americana, quanto mais você se mostra vencedor, mais casca de confiança você adquire, Eu concordo com mais entrosamento você ganha. Obviamente, com Confiança, isso, confiança. o ambiente muda. Pô, fomos no Rio de Janeiro, puta, empatamos, ganhamos do Flamengo, fora. Talvez estreou o Felipe Luiz, que se dane, ganhamos, Corinthians, ressurgimos. Você começa a passar um recado pros adversários que esse time no Campeonato Brasileiro, por mais que ele ainda esteja numa situação ruim, já era pra ter saído, mas em algum momento você fala assim, ó, fiquem tranquilos, vai sair. Esse time tem por onde sair. Eu concordo com você. Agora, Eu quando acho que você tudo entra isso assim, dane-se a Copa. Você tá desprezando a Copa do Brasil a troco. Então Acho por que não saiu antes da Copa do Todos Brasil? nós... Outra coisa Só é uma o seguinte, vergonha, cara. Escalação do Ramon Dias foi uma sabotagem à própria confiança e à capacidade do Corinthians. Porra. Concordo. E outra coisa, é bom lembrar o seguinte: esse é o segundo jogo seguido que o Corinthians não ganha. Segunda derrota seguida. Começa a pesar. Exatamente. Lógico. Assim, Então, porque perdeu sábado, valorizando perdeu o que você tá domingo, falando. Eu lógico. concordo com tudo que você falou. Tem que sair do rebaixamento? Tem que sair, mas tem que ganhar, Mas tem- pô. à medida- quanto mais você ganha, mais confiança você tem. Claro, por isso tem que Entendeu? jogar todo mundo. Então tinha que jogar todo mundo. Por que ele não colocou o Carrijo? Carrijo. Por que Bidon- ele não colocou o Coronado. O Coronado. Não, ele tirou o Coronado Coronado no iniciou. intervalo. O Bidon, moleque, que é bom. O Bidon, não colocou. Por que ele não colocou o Gustavo Henrique? As melhores Alberto? partidas do Por que Coronado ele não foi com o colocou o Bidon Yuri do lado. Alberto? Por que ele não colocou o Vardy. Bidu? O Bidu na lateral esquerda. O Mateuzinho como titular, no lugar do O Fagner. Mateuzinho, você viu o Flamengo, o Corinthians. E por que ele entrou com aquela escalação no primeiro tempo? Você tá jogando fora. Os caras têm uma tara por 3 zagueiros. Hoje em dia, o argentino, então, ele morre de paixão. E quando por 3 precisa, zagueiros. não- Quando precisou, ele colocou 2. Porque se sai com 3 zagueiros ontem, o Mateuzinho na direita, o Bidu na esquerda, o Bidon, E o Carrijo? o Carrijo, E o Roberto? e o Alberto, e mais o Garro. o venezuelano, Garro e que é bom Romero. jogador. O Eu- Martins. Aí vai dar Martínez. 12, aí deu 12. Não, quanto que deu isso? Deu 12. É que a gente... Não, Vou não te precisa, falar, era era o velho, três foi. zagueiros. Era o ontem. Gustavo Não, Henrique e ó, André Ramalho. Os três zagueiros. Gustavo Aí Henrique você e tem Ramalho. uma linha de 4. Os 2 laterais. 5. Aí, Bidon aí e o tem mais, Carrijo. aí tem mais Félix 5. Não, Bidon aí, e Martins. Bidon, Bidon Martins, e Garro, Martins. Não, Coronado, Bidon Carrijo e Martins. Yuri Alberto. Exato. Ou Romero. Garro. Ou o Romero, enfim, aí Tá. você vai. Bom, enfim. O que eu quero dizer também é que há opções. Tem opção. Há opções. Mas ele não optou pelos melhores ontem. Não. Não optou.
E o Flamengo, vou dizer uma coisa pra vocês, hein? O Flamengo perdeu a chance de Matar o confronto. matar o confronto. A tal da cobra no ninho, né? Mas perdeu a chance de matar o confronto. Sim, eu Porque acho- eu ontem também era um acho jogo isso. que poderia ter acabado nos 4-0. Sim. Você tem uma Entendeu? ideia, os corintianos comemoraram ontem 1 a 0. essa derrota porque ela foi. Ela mantém o Corinthians vivíssimo na competição. O Corinthians está na briga. Sim, tá.